Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos iniciar essa aula com a nossa avaliação de ciências. Após a avaliação, continuem assistindo o vídeo, pois vocês irão ver a correção da nossa atividade de revisão de ciências e também a revisão para as próximas atividades avaliativas, tá certo? Lembrem de copiar o caderno e o diário. Lembrem que vocês podem pausar esse vídeo, voltar ao texto, tá bom? Então prestem bastante atenção para marcar corretamente as respostas. E lembrem de não consultar livro, caderno, nada durante a avaliação de vocês. Vamos iniciar a avaliação com o nosso texto. A Terra é o terceiro planeta a partir do Sol. É o quinto maior e mais massivo dos 8 planetas do Sistema Solar. A Terra também é chamada de mundo ou planeta azul. A Terra tem forma arredondada, a forma de esfera, porém é achatada nos polos. Abrigo de milhões de espécies de seres vivos, que incluem os humanos, é o único lugar no universo onde a existência de vida é conhecida. Mas nem sempre foi assim. Ao longo de sua formação, o planeta possuía diferentes características. Houve períodos com temperaturas extremamente elevadas, muito quentes. A formação da Terra aproximadamente 4 bilhões e meio de anos. Nesse período, o planeta era extremamente quente, equivalente a uma imensa bola de fogo, não abrigando nenhuma forma de vida. Passados milhões de anos após a formação do planeta, a Terra entrou em um processo de resfriamento. Essa alteração originou uma estreita camada de rocha em toda a Terra. Com as mudanças ocorridas na temperatura do planeta, que foi se esfriando, foi expelido do interior da Terra uma imensa quantidade de gases e vapor de água. Esse processo fez com que os gases formassem a atmosfera e o vapor da água favoreceu o surgimento das primeiras precipitações. Um longo tempo de chuva ocasionou a formação dos oceanos primitivos, assim, o surgimento da vida no planeta. A Terra é classificada em 3 partes de camadas. De forma simplificada, a Terra é formada por uma camada externa, que é a crosta terrestre, um manto viscoso e um núcleo na parte mais interna. Com bastante atenção, respondam as próximas questões. As primeiras questões, elas são de interpretação de texto, tá certo? Primeira questão, a Terra é chamada de... Segunda questão, a Terra é o único lugar onde... Terceira questão, na Terra existem quantas camadas? Quarta, a camada externa da Terra é denominada? Quinto, qual a camada onde a temperatura é mais alta? A Terra é como uma cebola, dividida em várias camadas. Entre essas diferentes formas que compõem a estrutura interna do nosso planeta, quais delas podem ser consideradas sólidas? Sétimo, como notamos, a ocorrência de terremotos encontra-se em vários casos associada à dinâmica de movimento das placas tectônicas. Portanto, podemos considerar que os abalos sísmicos que aterrorizam várias sociedades ao longo do planeta devem-se a eventos geológicos que ocorrem. Comparando a Terra a um ovo cozido, pode-se ter uma ideia de como o planeta é dividido em camadas. De acordo com a ilustração, é possível afirmar que a gema clara e a casca do ovo correspondem, respectivamente, às seguintes camadas da Terra. Nono, existem 3 estados físicos da matéria. Aí vocês vão marcar quais são. Décimo, marque a alternativa correta. Décimo primeiro, escreva V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas. Após, analise a sequência da sua resposta. Décimo segundo, marque com X a resposta correta. Décimo terceiro, analise os conceitos e depois marque corretamente a sequência abaixo. Décimo quarto, veja a imagem ao lado. Por que o astronauta tem essa sensação? Marque a única alternativa.
15º. Sabemos que as galáxias são conjuntos de milhões de estrelas. Diante da informação, como se chama a nossa galáxia? 16º. Desde a antiguidade, o ser humano tenta compreender tudo ao seu redor, não somente na Terra, mas também no céu. Para que esses estudos aconteçam, contamos com a astronomia, que é 17º. O desenvolvimento de novos instrumentos de observação e de medição fez com que houvesse um avanço de conhecimento sobre a Terra e o universo. Sendo assim, desenvolveram alguns instrumentos que são 18º. A diminuição da emissão de gases poluentes e a conservação das áreas verdes ajudam a reduzir a poluição da atmosfera. Essa afirmação está 19º. A crosta terrestre é dividida em partes chamadas 20º. São fenômenos naturais perigosos que alteram a superfície da Terra. Tem uma questão em que a charge não ficou muito visível, e aí eu coloquei essa charge no fim da prova, tá ok? Então, vocês vão ter agora a charge para poder responder essa questão em que ela não ficou visível. Vamos à correção da nossa atividade de revisão de ciências. Primeira questão: manto, camada que fica abaixo da crosta e contém uma massa pastosa chamada magma. Núcleo externo, camada líquida formada principalmente por metais derretidos como ferro e níquel. Crosta, camada mais externa da Terra, é rígida e grande parte coberta por mares e oceanos. Núcleo interno é sólido, também formado por metais como ferro. Segunda questão: o terremoto é causado, então, pelos tremores dos movimentos das placas tectônicas. Terceira questão: a crosta terrestre é dividida em partes chamadas placas tectônicas. Elas se movimentam até alguns centímetros por ano. Esses movimentos das placas podem fazer com que elas venham a se colidir, se afastar ou deslizar, e assim ocorrem os fenômenos naturais. Quarta questão: os estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Quinta questão: massa é a quantidade da matéria de um objeto e é medida por quilo. E volume é o espaço que um objeto ocupa, medido por litro. Vamos agora à nossa revisão de artes. Vamos falar um pouquinho sobre luz, sombra. Quando a luz incide sobre uma superfície, ela é bloqueada, formando o efeito sombra. A sombra ocupa todo o espaço que está atrás de um objeto, como a fonte de luz em sua frente. Conforme a origem da luz, a sombra muda de origem e tamanho. A sombra pode ser própria, que é aquela que está no objeto aparecendo quando ele se encontra voltado para um ponto de luz, ou projetada, que é aquela que aparece fora do objeto. E aí vocês estão vendo que há uma sombra no objeto, que é o círculo, e outra que está, digamos que na base. Então tem a sombra do objeto e tem a sombra que ele projeta. Luz artificial é quando o objeto recebe uma luz artificial. Luz natural, quando o objeto recebe a luz natural. E luz é a incidência da claridade sobre algo. Exemplo de luz natural: o sol. Exemplo de luz artificial: lâmpada, vela, lanterna. Vamos à nossa revisão de espanhol. Lembrando que todos esses assuntos das revisões de artes e das revisões de espanhol estão de forma mais detalhada em vídeos anteriores. Então, vocês podem estudar pelos vídeos anteriores de espanhol e de artes, tá bom? Aqui é só uma revisão de uma forma mais rápida, mas todo o assunto de forma detalhada já tivemos em vídeos que estão disponíveis no canal. Aproveito para dizer que
Tanto eu quanto a Promari estamos morrendo de saudade de vocês e torcendo para que todo esse momento de isolamento social passe logo, para que possamos estar juntos novamente. E aí nós temos a nossa revisão de artes e teremos a nossa revisão de espanhol. Aproveitamos também para agradecer o empenho de vocês, o esforço de vocês e dos pais. Estão estudando, estão mandando as atividades. Então, aproveitamos para agradecer também, tá certo? Beijo!